Em 2011, o Supremo Tribunal Federal completa 120 anos. A Corte passou a ter esse nome desde que foi promulgada a primeira Constituição brasileira, que instituiu o controle das leis em 1891. Os trabalhos da primeira sessão plenária foram conduzidos interinamente pelo ministro Sayão Lobato, o chamado Visconde de Sabará. Nesta sessão, foi eleito o novo presidente, ministro Freitas Henriques. O repórter Justiça desta semana fala sobre as mudanças que levaram o Supremo a ganhar o reconhecimento de toda a sociedade. Quando se fala em 120 anos do STF, se está querendo remeter aos primórdios da República, quando a Constituição de 1891 deu esta denominação ao tribunal. Mas o tribunal, como instância última da justiça brasileira, é muito mais antigo. Ele, na verdade, remonta àquele tribunal que foi estabelecido pelo príncipe regente Dom João, depois Dom João VI, quando aqui chegou com a família real e com toda a corte portuguesa, portanto, leia-se todo o governo português, durante o período napoleônico. Esta casa de suplicação que foi estabelecida, então, tornou-se depois Supremo Tribunal de Justiça, na época do Império, e veio a se transformar, no período republicano, em Supremo Tribunal Federal. A chegada da família real portuguesa foi o pontapé para a formação do judiciário brasileiro. Isso porque a distância entre Brasil e Portugal dificultou o envio de agravos ordinários e apelações para a Casa da Suplicação de Lisboa. Então, o príncipe regente, Dom João, converteu o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro em Casa da Suplicação do Brasil. Tempos mais tarde, com a proclamação da independência do país e a Constituição de 1824, foi formada a Suprema Corte. Os órgãos de cúpula da Justiça brasileira foram a Casa de Suplicação do Brasil, que funcionou entre maio de 1808 e janeiro de 1829, o Supremo Tribunal de Justiça entre janeiro de 1829 e fevereiro de 1891, na época imperial brasileira, e na República, o Supremo Tribunal Federal, a partir de fevereiro de 1891. O prédio que durante 51 anos sediou a Suprema Corte ficava na Avenida Rio Branco, número 241, no Rio de Janeiro. O STF funcionou por lá do início de 1909 a abril de 1960, quando a capital foi transferida para Brasília pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Todo o trabalho foi coordenado pelo ministro Nelson Hungria e aprovado por 4 outros ministros na última sessão administrativa realizada no Rio em 13 de abril de 1960. Atualmente, o STF fica na Praça dos Três Poderes, no prédio de formas ousadas criadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Com a mudança, o mobiliário da antiga sede do STF foi considerado inadequado ao estilo arquitetônico. Por isso, passou a integrar um acervo de raridades expostas pelos corredores da Suprema Corte ou no Museu do STF. São cadeiras, armários, bancos como esse que fica na entrada do plenário e foi usado na sala de espera do gabinete da presidência até 1960. A mesa vitoriana de 1870 pertenceu à sala de lanches dos ministros. Não é apenas nas peças e móveis raros que o STF se destaca. O Supremo é considerado o guardião da Constituição brasileira. Aos ministros da Corte, cabe, por assim dizer, garantir o que está estabelecido na Carta Magna. O Supremo para a população, eu diria que é o norte do nosso sistema jurídico. O que o Supremo diz é a última palavra em termos de lei. A sua interpretação é a definitiva. Por isso mesmo, vocês assistem tantas vezes os debates acalorados, longos, votos que são extremamente estudados por parte de todos os ministros, para que cheguemos à solução melhor. O tribunal tem sempre em mente o futuro do país, a sua realidade e a sua grandeza. A competência foi definida no artigo 102 da Constituição Federal. Não há dúvida, dentro do sistema de freios e contrapesos, em que o poder controla o outro, a presença de um Supremo Tribunal Federal,
como o grande guardião da Constituição da República, é fundamental para dar equilíbrio aos poderes, mas, sobretudo, para dar segurança à sociedade, de que os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, eles serão respeitados. Terá uma corte para dizer se o cidadão tem direito ou não tem direito, se aquela norma constitucional é aplicável a ele ou não é aplicável a ele. Imaginemos um país que não haja esse tipo de entidade a guardar a Constituição. Quem faz isso? O rei, o poder executivo, um ditador de plantão, enfim, é importante que haja assim como equilíbrio para o Estado democrático de direito e uma sustentação para a segurança jurídica de todos nós. A principal função da Suprema Corte Brasileira é ser o grande árbitro das questões que não estão plenamente resolvidas no Parlamento e Tribunal de Direitos Fundamentais, né? E transmitir para o cidadão, sobretudo para o cidadão, para o indivíduo, especialmente para aquele indivíduo desamparado economicamente, desamparado socialmente, coletivamente, que ele vai ter a sua causa, a sua pretensão, o seu interesse julgado com seriedade. É uma função de caráter muito simbólica. Claro, é uma função normativa, é uma função prescritiva, mas antes de tudo, penso, uma função de caráter simbólica e de caráter pedagógico. Tem uma Corte Constitucional no Brasil, dá essa primazia, essa importância, essa qualidade que é tão necessária numa democracia. A preservação dos direitos que estão escritos na Constituição e que, em última análise, é a Suprema Corte a guardiã desta efetivação, dessa concretude desses direitos. A denominação de Supremo Tribunal Federal se deu na Constituição Provisória publicada em 1890 e se confirmou no Decreto 848, de 11 de outubro do mesmo ano. Foi aí que se organizou a Justiça Federal. A Constituição promulgada em fevereiro de 1891 instituiu o controle das leis e garantiu a instalação do Supremo. À época, o STF era composto por 15 magistrados, nomeados pelo presidente da República, com posterior aprovação do Senado. A partir de 1934, o órgão passou a se chamar Corte Suprema e reduziu o número de ministros para 11. Em 1937, com uma nova carta, foi retomado o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, sobretudo em momentos de democracia, de estabilidade democrática, ele não costumou falhar com a sociedade brasileira. Às vezes, ao longo da história que o tribunal falhou porque o judiciário não tem armas. O judiciário é um poder emasculado. Quem tem armas, normalmente, é o próprio executivo. E aí, não tem como se exigir do judiciário uma postura ativa se a própria sociedade, se o próprio sistema político é instável ou se encontra numa situação de anormalidade institucional. No próximo bloco, a evolução no recebimento e despachos dos processos. As toneladas de papel ficaram no passado e hoje grande parte dos processos tramita exclusivamente por meio eletrônico. A gente volta em instantes. Do manuscrito ao eletrônico, muitas mudanças marcaram o recebimento e tramitação dos processos que entram no Supremo Tribunal Federal. As pilhas de papéis já não são mais uma realidade. Desde o ano passado, 15 categorias processuais passaram a ser entregues exclusivamente no formato eletrônico. E o resultado é economia e agilidade. Isso é alguma coisa que mudou muito a feição do judiciário brasileiro a partir da edição da Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45 trouxe alguns dispositivos que foram fundamentais para a redução do passivo jurisdicional. Veja que a súmula vinculante é uma dessas novidades e a repercussão geral é outra. Então, essas chamadas súmulas
agora com a emenda constitucional 45, passaram a receber o efeito vinculante. O que quer dizer que elas vinculam todo o sistema judiciário, mas muito mais importante que isso, elas vinculam a administração pública, já que é a administração pública, tanto federal quanto estadual e mesmo municipal, que causa uma série de demandas repetitivas, especialmente na área tributária, que enchem os tribunais. De modo que a súmula tem esse efeito muito importante e para um país em desenvolvimento, um país que está assumindo o seu papel no mundo, como é o Brasil, traz aquela nota absolutamente necessária de segurança jurídica, ou seja, sabe-se o que é a lei do país. O tipo do papel é um sinal de que o documento pertence ao passado, é de 1891. Trata-se de um conflito de competência entre juízos do Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, e de órfãos do Termo da cidade de Ouro Fino, em Minas Gerais. O documento é da época em que os processos eram escritos à mão. O traçado das letras chama a atenção de quem lê. O arquivo do Supremo Tribunal guarda um processo ainda mais antigo, na verdade, o mais antigo. A causa de libelo de 1796 foi o pedido de reconhecimento pela Justiça da liberdade de uma escrava. O processo de justificação de sevícias de 1815 também foi escrito à mão. Uma mulher vítima de maus tratos conseguiu na Justiça se divorciar do marido. São papéis que resistem ao tempo graças a um cuidado constante. Com a chegada da máquina de escrever, o manuscrito deu lugar às teclas. Esse processo datilografado é uma sentença estrangeira de março de 1910. Veio da Espanha e chegou ao Brasil por meio diplomático para cumprimento de inventário. O relator foi o ministro Godofredo Cunha. Já o pedido de habeas corpus de um preso no Rio de Janeiro foi feito na época em que o judiciário aderiu à informatização. Os processos passaram a ser digitados. As informações ficavam no computador como uma medida de segurança, porque o papel continuou sendo usado. Toneladas e mais toneladas dele. Alguns processos chegam a ter 70 volumes, 17.500 páginas. Só que em 2007, essa cena começou a mudar no Supremo. Desde o Supremo Tribunal Federal vem adotando o processo eletrônico. Iniciou com um recurso extraordinário e ao longo de 2007 para cá nós vimos incorporando mais algumas classes de ação. Os primeiros a alcançar a mudança foram os recursos extraordinários. O advogado, ao entrar com esse tipo de instrumento jurídico, passou a escolher se deveria ou não vir pessoalmente ao protocolo do STF. Era o fim da obrigatoriedade da presença. O advogado não precisa se deslocar do norte, do sul desse país para o centro, para Brasília, mas é necessário que o advogado tenha também a compreensão da importância disso para ele. Estamos tentando também fazer a nossa parte no sentido de dar ao advogado condições para que ele possa exercitar esse novo momento na sua plenitude, a fim de chegar àquilo que todos queremos, que é ter um processo cada vez mais ágil, cada vez mais seguro. Em 2010, o envio eletrônico tornou-se obrigatório para 15 tipos de processos. Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, ação cautelar, ação rescisória, mandado de segurança, mandado de injunção, suspensão de liminar, suspensão de segurança, suspensão de tutela antecipada. No caso do habeas corpus, a obrigatoriedade passou a ser apenas para determinadas situações. Para enviar o processo pelo meio eletrônico, o interessado deve acessar o site do STF, clicar em processo, petição eletrônica e fazer o credenciamento. É preciso solicitar a certificação digital junto a uma autoridade. O certificado traz as informações pessoais lidas pelo sistema e com a tramitação do processo é possível acompanhar tudo em tempo real. O certificado digital ele é uma forma de identificação, né, do brasileiro, da empresa ou do brasileiro, né, pessoa jurídica ou pessoa física, nas redes computacionais na internet. Quer dizer, geralmente vem num cartão eletrônico, muito semelhante a esse cartão bancário, ou num dispositivo que a gente chama de token, que aí já
parecido com um pendrive, para executar serviços, assinar contratos e usar de forma ampla na internet para aplicações que estejam disponíveis na internet. O processo eletrônico não impede que os interessados peçam pessoalmente informações ao tribunal. O Supremo dispõe de uma central do cidadão para isso. A substituição do papel pelos dados digitalizados possibilita muito mais do que agilidade e segurança. Processo eletrônico é uma das coisas que eu creio que, sem dúvida nenhuma, pode mais agilizar a justiça brasileira. Existem muitas causas em que não é necessário sequer produzir prova, em que as provas se fazem antecipadamente por escrito, mediante a apresentação de documentos, e essas se amoldam perfeitamente a um tipo de julgamento muito célere, que é o processo eletrônico. A seguir, julgamentos históricos que fizeram parte de grandes momentos da evolução do país e o desempenho do STF nesses casos. Envie a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br. A gente volta em instantes. Mais de 200 mil processos guardam uma importante parte da história e dos julgamentos realizados pelos ministros da Corte Brasileira. São mais de 5 mil metros de documentação em papel, de habeas corpus, agravo regimental, ações civis públicas, catalogados no arquivo da Suprema Corte e que garantem um rico patrimônio e a preservação da memória do judiciário brasileiro. Documentos, informações jurídicas, administrativas. Todo o patrimônio de documentos, de tudo que foi julgado pela Suprema Corte, está aqui. Ao longo da história do Brasil, esteve presente em praticamente todos os assuntos importantes e todos os acontecimentos significativos da vida nacional. Não pode-se dizer que não houve nada que tenha passado sem o exame, sem o controle do Supremo Tribunal Federal ao longo da história brasileira. Nós podemos citar desde a revolta da vacina até recentemente a avaliação que fizemos sobre a utilização de células-tronco para pesquisa científica, desde a Revolução Constitucionalista de 1932 até um processo de impedimento de um presidente da República. Enfim, maneiras de proceder nas comissões parlamentares de inquérito, tudo isso foi sendo moldado ao longo do tempo pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que ele tem a maior importância dentro das instituições brasileiras. E entre tantos documentos, há preciosidades, processos que se destacaram pela importância histórica ou pela repercussão. Por exemplo, um pedido de habeas corpus em favor do então senador da República, Luiz Carlos Prestes, e dos deputados federais Maurício Grabois e João Amazonas Pedroso. Eles dirigiam o Partido Comunista do Brasil. É importante porque o Supremo ele retrata a própria história do Brasil, né? Então aqui os grandes movimentos, os grandes acontecimentos normalmente vêm parar no Supremo Tribunal. Então o Supremo Tribunal julga essas causas, dá o veredito e esse veredito é que vai decidir que rumo a sociedade vai tomar, no caso a brasileira. Outro destaque arquivado por aqui é o pedido de habeas corpus 26.155 de Olga Benário, esposa de Luiz Carlos Prestes. Ela foi acusada de crimes políticos pelo governo de Getúlio Vargas, período do Estado Novo. Chegou a ser presa e mantida na casa de detenção do Rio de Janeiro. Na época, um dos argumentos usados para tentar impedir a extradição foi o fato de que Olga Benário estava grávida e isso poderia significar colocar um brasileiro sob poder de outro governo. No entanto, o pedido foi negado. Esse processo da Maria Prestes, que na verdade é Olga Benário, né, então ela tinha esse nome, ela era de origem judia, veio para o Brasil e casou com o Luiz Carlos Prestes. Né, ela participou na década de 30 da intentona comunista e ela foi presa e houve um pedido de extradição para a Alemanha, né, por esses crimes, supostos crimes aliado ao comunismo. E ela entrou no Supremo para que não fosse extraditada, né, mas o pedido dela não foi aceito pelo Supremo.
O STF é composto por 11 ministros brasileiros natos, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. De notável saber jurídico e reputação ilibada, são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado. A primeira mulher a assumir uma cadeira no Supremo foi a ministra Ellen Grace. Essa questão de gênero, hoje, felizmente, já tem uma colega, a ministra Carmen Lúcia, creio que deve ser encarada da maneira como fez o Luiz Fernando Veríssimo, logo à época em que se deu a minha indicação. Ele disse com muita inteligência, na época, que o melhor de tudo seria que a indicação de uma mulher para o Supremo Tribunal ou para qualquer outra posição importante não fosse mais notícia, porque seria absolutamente natural. Nós ainda vamos chegar a esse ponto, sem dúvida, já avançamos muito, a condição feminina no Brasil tem tido progressos muito significativos e, já que nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de mencionar algumas decisões da Casa que foram extremamente importantes exatamente nesse sentido de promover a condição feminina. Recentemente, há coisa de algumas semanas, nós decidimos, num habeas corpus, uma arguição de inconstitucionalidade relativa ao artigo 41 da Lei Maria da Penha. E o tribunal, naquela ocasião, para minha grande satisfação, decidiu por unanimidade pela manutenção da lei, pela ausência de qualquer pecha de legalidade, reconhecendo que esta legislação muito avançada é absolutamente fundamental se nós quisermos falar numa sociedade menos litigiosa, menos contenciosa e se nós quisermos estabelecer uma cultura de paz nesse país. O último ministro a assumir uma cadeira na Suprema Corte foi Luiz Fux, o primeiro indicado pela presidente Dilma Rousseff. Ele ocupou a cadeira deixada pelo ex-ministro Eros Grau, que se aposentou no ano passado. Do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros do Supremo sozinhos não fazem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal somos todos nós. E é por isso que essa é uma oportunidade, para que cada um pense na responsabilidade e no papel que tem de manter esse prestígio. O tribunal indica 3 de seus ministros para compor o Tribunal Superior Eleitoral. A formação da nossa corte se aproxima mais do modelo adotado nos Estados Unidos do que o europeu. Na Europa, tribunais constitucionais, os ministros e juízes têm mandato, são juízes temporários. Aqui, são vitalícios, como acontece na Suprema Corte Americana. A grande diferença é de mais de caráter histórico-cultural, né? O Brasil, a Suprema Corte Brasileira, ela tem ganhado maior projeção, alçado um protagonismo nos últimos 20 anos, sobretudo a partir de 1988, com a estabilização política. Só há espaço para o judiciário, penso, na democracia estável. Nos gabinetes, os ministros contam com a ajuda de assessores na hora de analisar a papelada. Para cada processo, é preparado um voto, que é lido durante as sessões das turmas ou do plenário. A regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica. Não se tem tratamento diferenciado conforme o crime de que é acusado o paciente. Experiência que o ministro Francisco Rezec viveu em 2 momentos distintos. Ele foi o único a assumir uma cadeira no STF, deixar a Suprema Corte e depois voltar a atuar. E lembra dessa passagem com certo saudosismo, mas vai além disso. Lembra da atuação da Corte desde a década de 70, quando nem imaginava que seria um dos integrantes. Em plena ditadura, foi assessor de ministro. O tribunal não podia conhecer do habeas corpus em assuntos vinculados ao que então chamavam de segurança nacional e que abrangia uma gama infinita de temas. Não era possível rever decisões condenatórias da justiça militar, não era possível, enfim, os constrangimentos que se impunham ao tribunal eram muito grandes e mesmo assim o tribunal se esforçava com todas as suas energias para fazer justiça dentro de um Estado autoritário. O clima dos anos 80 era radicalmente diferente. Agora, entre a primeira e a segunda investidura, já que eu tive 2,
não houve grandes modificações na ordem jurídica do país, nem no ativismo do próprio Supremo Tribunal Federal em reparar algumas injustiças feitas no passado sob os atos institucionais a inúmeros brasileiros. O Supremo reflete também da sociedade brasileira. O Supremo ele pode ajudar a moldar a sociedade, dar novos contornos à sociedade, novas percepções, mas ele também é influenciado por essa sociedade. Os ministros, eles nascem de onde? Eles nascem nessa sociedade, são formados na sociedade, eles partilham dos valores intersubjetivos daquela sociedade, daquele momento. É muito bom que se aproveite esta data dos 120 anos da Constituição de 91 para rememorar todos os feitos, enfim, todas as realizações dessa nossa instituição que já é bicentenária. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.